noite, galera. Tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certo aí no Brasil? Agora passou a eleição, né? Viramos a página, vamos torcer para que o novo governo, não só o federal, o Congresso, o Senado, tudo foi renovado, né? Em boa parte. Então vamos torcer para que dê tudo certo e o Brasil ande para frente, né? Porque já passou da hora de ver essa página aí. Torcer para que tudo dê certo. Bom, galera, é o seguinte, eu decidi gravar esse vídeo. Ele vai ser um vídeo um pouco longo, com certeza, assim como os meus últimos. Porque eu pretendo falar sobre todos os documentos que vocês têm que tirar quando vocês chegam aqui na Hungria, tá? Por incrível que pareça, no Brasil você pega a naturalização e um Lakshmi-Carta, que é um cartão de endereço. Depois você pode pedir o passaporte, eu vou falar sobre isso. Então nós temos 3 documentos que podem ser feitos no Brasil. Só que aqui na Hungria tem mais uma meia dúzia. Então até eu fui surpreendido com isso. A quantidade de documentos que a gente tem que tirar aqui. E hoje chegou o último dos documentos, que foi o mais difícil, o Resident Permit da minha esposa. Então eu acredito que eu já estou com todos os documentos que eu precisava ter feito e eu tenho como passar para vocês essa experiência. Então vai ser legal e eu vou fazer uma listagem desses documentos e passar para vocês onde é que vocês têm que tirar ele e como é que tira. Segundo ponto, eu vou falar sobre aluguel, o que eu precisei para alugar o meu apartamento aqui na Hungria e como é que foi o processo mais ou menos. Também vou falar sobre o plano de saúde. Eu fiz um plano de saúde da Generali aqui para mim e para minha esposa. E eu vou contar como é que foi essa experiência, como é que eu fiz o plano, quanto custou o plano, qual a cobertura que a gente tem com esse plano. E vou falar sobre a saúde pública aqui. Vou falar sobre conta em banco. Então, como é que eu abri a minha conta, como é que foi na agência, como é que é o Internet Bank nesse banco que eu abri conta, como é que eu mando dinheiro do Brasil para cá, via TransferWise. Vou mostrar para vocês como é que funciona. E para finalizar, galera, eu vou falar sobre o visto de residência permanente para o cônjuge, tá? Que foi o processo mais complicado que a gente pegou aqui. Então eu vou passar essa experiência para vocês do que precisa fazer para regulamentar a situação da sua esposa ou do seu marido aqui. Bom, pessoal, esse vídeo vai ser longo, então eu pretendo cronometrar mais ou menos. E vou colocar na tela aí na descrição do vídeo de que minuto até qual minuto eu falo sobre abrir conta em banco, de que minuto até qual minuto eu falo sobre o visto para o cônjuge, para vocês poderem, caso queiram assistir esse vídeo em parte, ou quando vocês forem fazer esse processo aqui na Hungria, vocês olharem a parte específica, vocês consigam se localizar, tá? Bom, pessoal, vamos falar de documentos, porque é tudo muito confuso, tá? Aqui na Hungria nós tiramos uns 10 tipos de documentos diferentes. Quando nós estamos no Brasil, o primeiro documento que nós recebemos é este aqui. Então isso aqui é um envelope e dentro desse envelope nós recebemos este documento. Este documento é a naturalização. É o documento que nos torna húngaro. Então, basicamente, você poderia pegar este documento e vir para a Hungria. Você não precisa nem tirar o seu passaporte lá no Brasil, tá? A maioria das pessoas tiram no Brasil por conveniência. Eu tirei no Brasil, mas não é necessário. Eu conheço gente que pegou esse documento e veio aqui para a Hungria. Com este documento, você pode pedir o passaporte. Bom, galera, junto com a naturalização, vem um cartãozinho chamado Lakshmi-Carta, que é um cartão de endereço, que é este cartão aqui. Então, no dia da cerimônia de posse, você recebe a naturalização e o Lakshmi-Carta, que é o cartão de endereço. E esse cartão, quando nós recebemos ele vem com o endereço Kufonitsin, que é o endereço no estrangeiro. Então, ele é um cartão de endereço que consta que você mora no estrangeiro, basicamente. E esse cartão, quando você vem para a Hungria e você aluga um imóvel, você tem que atualizar ele. Então, você vai num órgão aqui e faz um novo cartão. Bom, aí com esses 2 documentos você pode pedir o passaporte, que é este cara aqui. Esse passaporte você liga no consulado no Brasil, agenda, eles vão dar uma data para você lá, provavelmente dentro de uma semana, e você vai lá para assinar os formulários, escolher as digitais, tirar a foto e pagar a taxa de emissão do passaporte. E aí depois eles te mandam esse passaporte ou pelo correio ou você pode retirar no consulado. Então esses 3 documentos, a naturalização, o passaporte e o primeiro Lakshmi-Carta é o que você vai receber quando você fizer a cerimônia de posse. Bom, pessoal, aí você vai pegar a
a sua naturalização, o seu passaporte, o seu Laxin Card e vai vir feliz para a Hungria. Só que quando você chega aqui, você descobre que você precisa tirar mais um monte de documentos e inclusive atualizar o seu Laxin Card, tá? Então, vejam que engraçado, aqui na Hungria eles vendem uma carteirinha com várias repartições aqui, estão vendo? Então nós temos um monte de repartição aqui nessa carteirinha. E por que eles fazem isso aqui? Porque é preparada para guardar um monte de documento que você tem que ter. Então eles já tem um esquema deles aqui, que é para você botar aquela amontoada de documento que você vai acabar tirando aqui. Bom, beleza, Fernando. Então nós temos 3 documentos. E qual é o próximo passo? O próximo passo é você tirar um documento aqui que chama-se cartão de identidade. Todos esses cartões que eu estou falando, eu vou colocar fotos na tela, não do meu cartão, obviamente, fotos que estão na internet, no Google Imagens. Se fosse um RG no Brasil, um CPF, mas devo admitir que é bem mais bonito, bem elaborado. E você tem que atualizar o seu Laxin Card com o seu endereço novo. Então, você aluga uma casa aqui na Hungria, você vai receber um contrato do proprietário. E com este contrato, você vai num órgão chamado Kormányablack, que seria a janela para o governo. Tá? Se eu fosse fazer uma analogia, seria o poupa-tempo da Hungria. Então eu vou colocar algumas fotos desse órgão aqui, toda cidade tem, e em Budapeste eu acredito que todo distrito tem o Kormányablack, e você vai lá para tirar esses 2 documentos, então a sua identidade e atualizar o seu Laxin Card com o endereço aqui da Hungria. Então aqui você já tem 2 cartões que você tem que fazer aqui. Para você atualizar o seu Laxin Card, você precisa do contrato de aluguel. E esse contrato de aluguel tem que estar assinado pelo dono, tem que ter 2 testemunhas, tem que estar o seu endereço certinho. Inclusive tem uma ficha lá que você tem que pegar e levar para o dono do apartamento assinar essa ficha. E aí você leva o contrato, leva a assinatura da ficha e pede lá um Laxin Card. Eles imprimem na hora isso aqui e você tem que levar o seu antigo que você recebeu no Brasil, que está lá como Kofonitsin, que é o endereço no exterior. Então eles vão recolher aquele e vão te dar um novo com o seu endereço aqui na Hungria. Tá? Então identidade e cartão de endereço são os 2 primeiros que você tem que fazer aqui. Pessoal, mais uma coisa importante sobre o contrato de aluguel. Você tem que colocar o nome do seu cônjuge no contrato. Então peça para o locatário descrever o nome da sua esposa, do seu marido, falando que ele também está autorizado a morar no imóvel. Porque tem que constar isso para o pessoal da imigração quando você for fazer o visto de residência. Então já aproveita esse contrato aí e já pede para colocar isso também. Bom pessoal, mas não acaba por aí. Existe também um cartão de impostos para você poder trabalhar. Eu também já tirei esse cartão. Aqui em Jor fica próximo ao poupa-tempo, é um outro órgão, não é no poupa-tempo, no Kormányablack. Mas fica a 500 metros dali, um cartão de imposto. Eu não sei nem se seria um tipo de CLT informatizado, porque é um formato de cartão. Também estou colocando a foto desse cartão aqui. E você precisa desse cartão para poder trabalhar. Tá? Então só aí nós temos 3 cartões. Bom pessoal, mas não acabou. Tá? O documento que nós recebemos quando nós fazemos a cerimônia de posse é a naturalização. Tá? Só que ainda tem mais 2 documentos, que são esses aqui, que são basicamente a certidão de nascimento. Então eu recebo uma certidão de nascimento e eu recebo uma certidão de casamento, que no meu caso eu pedi para registrar o meu casamento, que foi em 2010 no Brasil. Isso foi feito no dia da minha entrevista.
Eu preenchi formulários relativos a isso. Esses documentos, geralmente, eles chegam 2 anos depois que chega a sua naturalização. De repente, do nada, o consulado te liga e fala, ó, sua certidão de nascimento e de casamento chegou aqui. No meu caso, eu não sei o que aconteceu, que ela acabou chegando no Brasil em menos de um ano. Então, me mandaram um e-mail do consulado do Brasil. Eu já estava aqui na Hungria, eu tinha acabado de chegar aqui fazia 1 mês e meio, me avisando que essas certidões tinham chegado no Brasil. E aí eu pedi para enviar para uma pessoa que me mandou para cá, tá? Porque eles também não encaminham direto para a Hungria. Então essas certidões chegaram no Brasil e eu tive que mandar elas virem aqui para a Hungria, tive que pagar um SEDEX delas. Então são mais 2 certidões, você tem a naturalização, você tem a certidão de nascimento, você tem a certidão de casamento, você tem uma identidade, você tem um cartão de endereço e você tem um cartão de imposto. Quando você começa a trabalhar, você tira o TAI-CARD, que é o cartão da saúde, eu já vou falar sobre isso, e você troca a sua habilitação brasileira pela habilitação húngara. Tem um 0800 deles que você liga, agenda um dia, e você vai lá, eles recolhem a sua habilitação brasileira e mandam de volta para o Brasil, e te mandam uma húngara pelo correio. Então é só fazer a troca dela. Isso eu achei muito legal. Galera, relativo ao aluguel. Aqui você vai pagar calção. Eu paguei 2 meses de calção. Então você paga e esse dinheiro fica parado lá na mão do proprietário. E você tem o valor do aluguel e o valor do common costs, que é os custos comuns. Então aqui no meu apartamento eu tenho ar-condicionado, eu tenho aquecimento, eu tenho água, eu tenho luz. O proprietário, ele estima um valor, então mais ou menos isso, e aí você paga por mês o valor do apartamento, do aluguel, mais o valor estimado das suas contas. Bom galera, já falamos sobre um monte de documentos, já falamos sobre o plano de saúde, sobre um monte de certidão, e ainda tem a conta bancária. Então tem mais um cartão aqui. Eu abri conta num banco chamado Raiffeisen, é um banco austríaco. Fica bem no centro de Győr aqui. E eu tive um pouco de problema porque o gerente quase não falava inglês, às vezes acabava até atrapalhando. E eu falo húngaro muito mal. Então a gente meio que foi aos trancos e barrancos. Consegui abrir a conta, gostei bastante do banco. O sistema Internet Bank deles é extremamente simples, eu até fico impressionado, porque não é igual no Brasil, onde você tem módulo de segurança, instala PIN, insere código, manda SMS, bota digital, não, esquece. Aqui você tem usuário e senha só, você entra lá e consegue fazer tudo. É um sistema 10 vezes mais simples que no Brasil. E o banco também não tem porta giratória, não tem trava, tem um segurança que fica sentado lá dormindo. Então é bem diferente, você chega a tomar um choque. Coisas importantes que eu tenho para te dizer. Lá no banco ele queria, porque queria meus documentos brasileiros, eu tive que discutir com o gerente lá e falar, eu sou húngaro, tá aqui a minha identidade húngara, tá aqui o meu cartão de endereço húngaro, tá aqui o meu passaporte húngaro, eu não quero abrir conta como brasileiro, porque ele demorou a entender isso. Aí eu tive que discutir e falar, tá faltando algum documento? Não, então abre a conta. Porque se ele linkasse com o Brasil e eu começasse a trabalhar aqui, receber salário aqui, poderia me gerar problema. No Brasil, né? E eu não queria esse link, aí no final acabou dando certo. Só com meus documentos húngaros. Mais uma coisa interessante que eu tenho para dizer para vocês. A conta aqui ela tem 2 números. Então, quando eu vou fazer transferência, quando eu vou usar o TransferWise, qualquer coisa do gênero, eu tenho uma numeração, um código grande, que é o meu número de conta da Hungria, interno da Hungria, e eu tenho um código grande lá, que é o meu número União Europeia, que é o meu número em euro. Então, assim, eu tenho como depositar via TransferWise em euro, e eu tenho como depositar direto em RUF. Então eu achei isso bem interessante. As 2 contas elas ficam separadas no sistema, então fica uma conta, fica uma outra conta lá. Eu vou deixar um print para vocês. E reza a lenda, eu ainda não sei que eu consigo usar esse cartão também fora da Hungria. Referente ao TransferWise, você basicamente entra no site, faz o seu cadastro,
coloca o valor que você quer transferir, ele vai dar o câmbio do dia lá. É o melhor valor que eu encontrei, foi do TransferWise, é muito bom. E você manda fazer a transferência ou você paga um boleto, aí é uma opção sua. O boleto demora mais, a transferência é um TED. Então, por exemplo, eu boto o número da minha conta da Hungria, coloco lá que eu quero transferir R$ 3.000 para RUF, e aí eu coloco o número da minha conta RUF, e aí ele vai me dar um número de banco do Brasil, do TransferWise, que eu vou fazer um TED na conta do TransferWise do Brasil. E aí o TransferWise me coloca na conta aqui da Hungria. Então eu fiz várias vezes, é super simples de ser feito e funcionou muito bem. Então assim galera, maneira de mandar dinheiro do Brasil para a Hungria, TransferWise, é simples, funciona. Tem um outro site chamado Remessa Online, alguma coisa assim, não testei ainda, mas vou testar. Todo mundo diz que funciona igual o TransferWise e até o momento não tive problema. Então eu transferi bastante dinheiro do Brasil para cá, para minha conta direto e normal. Mais uma coisa, os cartões aqui, eles são de proximidade, então meu cartão ele tem um chip e eu não passo ele na máquina, eu sempre aproximo. Compras abaixo de 5.000 RUFs não pede senha. Então assim, você encosta o cartão lá, aprova. Passou de 5.000 RUFs, ele vai pedir um PIN, que é uma senha de 4 dígitos. Bom, galera, e agora para finalizar o vídeo, o processo mais complexo aqui foi o processo do cônjuge. Foi o processo da minha esposa. Do princípio, quando eu cheguei em Portugal, eu peguei a fila de membros da União Europeia. Então tem a fila de brasileiros, americanos, seja o que for. E tem uma fila específica para a União Europeia. Então eu peguei essa fila com a minha esposa junto. Quando nós chegamos lá no atendimento, na passagem da imigração, eu dei o meu passaporte húngaro e o passaporte brasileiro da minha esposa. E a gente estava com a certidão de casamento na mão, ele nem olhou. Na verdade, ele nem pediu nada, ele só perguntou: húngaro, por que tão longe? E aí ele carimbou a entrada dela, do passaporte dela e pronto. Fui muito sossegado. E aí o que acontece é o seguinte, ela ganha um visto aqui na União Europeia de turismo. Ela pode ficar aqui durante 90 dias. Então assim, nesses 90 dias você tem que providenciar uma residência permanente para ela. Você tem que fazer o processo de residência. E aí como é que funciona? Existe um órgão aqui em Dior específico para vistos de residência permanente. Eu acredito que são eles que emitam visto de estudo. Tem bastante estudante aqui na Universidade de Dior. Lá tem visto de asilo, então visto de refúgio, de reunificação familiar, por exemplo, se você trouxer os seus pais para morarem aqui. Eu acredito que todo tipo de visto é esse órgão que faz. E aí esse órgão tem um dia específico lá que eles chamam de Dia do País de Terceiro Mundo. E você vai nesse dia específico lá e dá entrada no seu processo. Então assim, eu levei minha esposa, você entra numa sala lá, entrega toda a sua documentação, aí eles vão tirar foto dela, vão tirar digitais e tudo mais. O que acontece? Primeiro ponto, o contrato de aluguel tem que estar com o nome dela, tem que estar lá que o dono dá permissão para ela morar na casa e tudo mais, isso eu já falei bastante. A segunda questão é que você tem que comprovar que você é casado. Para minha sorte, como eu disse para vocês, a minha certidão de casamento húngara tinha chego no Brasil. E ela veio aqui para a Hungria e chegou aqui em 15 dias. Então eu já estava com a minha certidão de casamento húngara em mãos. O que eu acredito que facilitou um pouco as coisas para mim. Eu já ouvi muita gente que não tem a certidão húngara e aí faz com a brasileira, tá? Faz tradução dela no off e usa a certidão de brasileira. Porque como eu disse para vocês, a certidão húngara ela demora para chegar, depois da naturalização. No meu caso ela acabou chegando antes e por isso eu já usei ela. Então deu tudo certo. Agora se você não tiver a húngara, você vai ter que pegar a sua brasileira e traduzir. Mais uma coisa que eu acredito que me ajudou é que eu sou casado desde 2010. Então já é um casamento de longa data, entendeu? Então não tive tanto problema. Mais uma coisa, você precisa comprovar
que você tem como manter o seu cônjuge aqui. Então tem que haver uma comprovação financeira. Eles pedem extrato dos últimos 3 meses. E esse extrato ele tem que ter uma movimentação financeira lá condizente com o que você vai gastar aqui. Então, entre aspas, condizente com o preço do seu aluguel e o que eles vão estimar lá que é o que você vai gastar para comer, para pagar a internet e tudo mais. E mais uma coisa, no meu caso havia uma poupança, né? Então eu também levei o extrato dessa poupança e anexei junto lá com a comprovação financeira. Bom, pessoal, e o plano da Generali. A gente também levou cópia de todo o plano de saúde lá e deixou lá mostrando que ela tinha o plano Plus, que era o que dava uma cobertura completinha. Bom, e aí a minha esposa baixou o formulário no site, tem um formulário no site deles, e esse formulário é em inglês, ela preencheu todo o formulário lá, eu só assinei, ela fez tudo. E aí a gente foi nesse dia lá, que era o dia do Brasil, e com toda essa documentação, finalmente conseguimos. Bom, e aí o que acontece é o seguinte, você volta para casa e espera. No dia eles dão eles deram um sulfite para minha esposa, autorizando ela a ficar na Hungria. Então, depois que vencesse o visto de turismo dela, que era de 90 dias e faltava um mês para vencer, ela teria esse papel com uma autorização para ficar aqui até o meio de janeiro, se eu não me engano. Assim, é um visto temporário que ela recebeu por ter aberto o processo, só que ela não podia sair da Hungria. Então você recebe um visto temporário e você não pode mais sair da Hungria. E aí você vem para casa e espera. Porque assim, disseram para mim que poderia ocorrer duas situações. Primeiro, eles chamarem nós dois lá para entrevistar separado, porque eles podem ficar com alguma dúvida ou achar que é um casamento arrumado ou alguém que está querendo vir aqui, ficar aqui e fazer algum esquema. E aí eles chamam lá e te entrevistam. E eles podem separar e entrevistar separado. Então perguntar coisas de um para o outro. Qual que é a comida predileta dele, com o que ele trabalha, qual que é o nome da mãe, enfim, começar a interrogar. A segunda coisa é que eles viriam aqui na minha casa para ver se nós dois estamos morando juntos de surpresa, para olhar fotos antigas, para abrir guarda-roupa e ver se as roupas estão juntas, para realmente investigar para ver se a gente estava morando. Então me falaram que poderia ocorrer essas duas coisas. Acabou que não aconteceu nenhuma das duas, aconteceu uma terceira, que eu nunca tinha ouvido falar. Eles me ligaram no telefone 6 dias depois e me entrevistaram por telefone, em húngaro. Assim, foi bem complicado entender o que ela queria saber. Respondi com bastante dificuldade, acredito que ela também teve dificuldade para entender. Mas ela começou a me perguntar se a Jaqueline estava. Aí eu falei que ela estava, só que ela só falava português. Aí ela me perguntou o que a gente tinha vindo fazer aqui na Hungria, quais que eram os nossos planos aqui na Hungria, por que eu tinha me tornado húngaro, quem que era húngaro na minha família, com o que eu trabalhava, da onde vinha a minha renda. Ela começou a me perguntar um monte de coisas por telefone. Então eu acredito que eu fiquei bem uns 10 minutos com ela. E por último, ela me disse que ela não estava entendendo direito o meu extrato bancário. Ela não estava entendendo de onde estava vindo a renda. Porque assim, o extrato do Santander estava todo em português e os valores todos em real. Então eu acredito que para eles não seja uma coisa muito simples de se entender. E aí eu também não consegui explicar para ela, porque já era um assunto muito técnico em húngaro. E aí eu perguntei para ela se ela teria alguém que falasse inglês. Aí ela passou para uma outra moça. Essa aí levou 1 minuto para me explicar que eles não estavam entendendo a renda. E se eu poderia enviar um e-mail explicando. Aí eu falei que sim. Abri aqui, peguei o e-mail deles. Peguei o meu extrato do Santander. Peguei um conversor de moeda. Converti, coloquei o conversor, coloquei setas mostrando quanto que era aquele valor em RUF. Mostrando o dia mais ou menos que caía a movimentação da minha conta. Mostrando o que era a poupança e mandei e-mail para eles. Nisso, como tinha passado apenas 6 dias, eu ainda estava esperando que eles fossem vir aqui. Tá? Na verdade, eu não esperava a entrevista por telefone. Só que assim, eu ainda esperava que eles fossem vir aqui. Como a minha documentação estava muito certa, eu já tinha uma certidão de casamento húngaro, eu sou casado desde 2010. E eu acredito que nossa papelada e a nossa renda estava mais ou menos
fora de suspeita alguma, acabou que não veio ninguém. E aí, hoje de manhã, chegou o visto. Então eu tava aqui no meu apartamento, tocou o interfone, era a mulher do correio. Ela falou, olha, o correio venha e traga a identidade. Como eu tinha comprado várias coisas no AliExpress, eu imaginei que tivesse que assinar alguma coisa para receber mercadoria. Eu cheguei lá, ela estava com o envelope da minha esposa, perguntou quem que era a Jaqueline. Eu falei que era minha esposa, eu assinei lá, eu dei a identidade para ela e era o visto. Então a gente foi surpreendido, levou exatamente um mês, acredito eu, e chegou um visto. Então minha esposa ganhou um cartãozinho legal igual a minha identidade. Olha só, ela também já comprou uma bolsinha para ela cheia de documento aqui igual a minha. Ó. E aí chegou o visto de residência dela. Então é bem legal, tem a foto dela, tem a assinatura dela e é um visto que dá 5 anos de residência. Então, ó, ela pode ficar aqui até 24 de outubro de 2023. Depois disso você tem que renovar, né? Então é mais ou menos o mesmo processo. Ou ela já vai ter tirado a cidadania, né? Que eu acredito que é o que vai acabar acontecendo. Ela já vai ser cidadã e não vai precisar mais desse visto. Não foi tão burocrático quanto a gente ouvia dizer que seria. Somos muito abençoados por Deus, porque deu tudo certo, o visto chegou em um mês, então foi muito, muito bom. Bom, galera, é isso, são mais de 3 horas da manhã, eu tô cansado, eu tô trabalhando em turnos muito doidos aqui. Peço desculpa se o vídeo ficou grande, eu vou levar mais alguns dias para editar ele, porque agora eu vou editando devagar, porque realmente eu tô trabalhando demais aqui. Bom, galera, é isso, eu ainda estou me adaptando à Hungria. Esse mês eu pretendo comprar um carro e aí eu vou documentar esse processo para vocês. Mês que vem eu tenho alguns projetos que eu vou entregar no Brasil nessa virada de ano. Então eu vou acabar meus trabalhos que eu tenho por lá. Eu sou programador, então eu trabalho remoto, eu desenvolvo sistemas e entrego eles remotamente. E em janeiro eu vou procurar emprego aqui na Hungria, muito provavelmente, porque eu já vou estar livre desses meus projetos. E aí é possível que eu faça um vídeo sobre empregos. Já fiz alguns contatos na área, para deixar mais ou menos engatilhado pelo LinkedIn. E assim, me desculpem pelo vídeo longo, como eu disse, porque geralmente eu não consigo parar. Então quando eu paro, eu gravo toda a informação de uma vez. E aí eu já edito também, já subo toda a informação de uma vez. Então cabe a vocês assistir o que vocês querem, correr para a parte que vocês querem da informação e eu apenas tento ajudar, né? Bem, é isso aí. Um forte abraço para vocês. Fiquem todos com Deus e a gente se vê no próximo vídeo aí daqui a um tempo, né? Bom dia, pessoal. Tudo bem? Tudo certo aí? Pessoal, é o seguinte, eu fui editar o vídeo hoje de manhã e percebi que eu não falei sobre a saúde pública. Na verdade, eu tinha gravado, só que em algum momento eu perdi, porque eu faço vários vídeos, eu separo a edição em várias partes também, e eu não sei onde foi parar. Então eu decidi regravar aqui, porque o importante é a informação, né? E repassar para vocês. Então é o seguinte, quando nós chegamos na Hungria, nós que temos cidadania, nós não somos obrigados a ter um plano de saúde, tá? Então você pode ficar aqui sem um plano de saúde por sua conta e risco. Contrapartida, nós não temos direito à saúde pública. Não é como no Brasil que você vai no hospital lá e vai ser atendido, tá? Aqui você tem que estar trabalhando e ter o Taikartja, que é o cartão da saúde, que eu falei lá no meu vídeo. Se você não está trabalhando ainda, como é o meu caso, você tem que fazer um plano de saúde e principalmente pela minha esposa, porque para dar entrada no visto de residência permanente dela, ela tem que ter um plano de saúde, tá? Então o governo aqui ele exige que tenha um plano de saúde, porque de certa forma ela tem que estar aqui coberta, ela tem que estar aqui com uma cobertura, caso aconteça alguma coisa, o plano vai atender ela. Eu acho isso certo, né? Porque é uma garantia para ela e uma garantia para o governo que ela não vai causar nenhum tipo de problema com a saúde pública aqui, dar algum gasto, enfim. Nós contratamos um plano da Generali. Esse plano custou 244 mil RUFs, tá? Fazendo uma conversão de cabeça deve dar uns 3 mil reais. Eu vou colocar o valor certo hoje aqui na tela. Eu paguei um pouco mais caro porque quando eu cheguei o câmbio estava bem chutado. E esse plano de um ano, tá? Então esses 3 mil reais que eu paguei aí foi por um ano inteiro de cobertura para nós dois.
Então eu fiz o plano para mim também. Eu tô com uma cobertura, o plano Basic, que basicamente vai atender emergência, né? Se eu sofrer alguma coisa, alguma emergência que vai me atender. E exames bem básicos. O plano dela é o Plus, que já é um plano mais completo. Então atende vários exames lá, atende emergência, atende gravidez, várias outras questões. E depois nós tivemos que pegar toda a papelada, copiar e anexar ao processo de residência dela, tá? Porque senão não seria aprovado. Então, Generale Plano Plus foi o que eu fiz para minha esposa para poder fazer o processo de residência dela aqui. E basicamente você encontra um corretor da Generale, faz o plano, você precisa ser cidadão. Então, no meu caso lá, você tem que ter o passaporte, o identity card, certo? E não é um processo tão complicado, porém eles fazem uma entrevista. Então depois que eu fiz o plano, eles me ligaram, eu pedi para ligar em inglês e me fizeram várias perguntas, você tem doença, você tem diabetes, você já fez alguma operação, blá 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 blá. E um dia depois ligaram para minha esposa, como o inglês é meio avançado, eu atendi e falei que ela estava do meu lado, mas ela não falava tão bem inglês. E aí eles pediram para colocar no Viva Voz e que eu fosse traduzindo de inglês para português e ela respondesse, tá? E aí também fizeram meio que uma entrevista com ela e aí nós fomos aprovados, tá? Mas assim, quando vocês vierem para cá, vocês têm que fazer um plano pro cônjuge e esse plano tem que ser o plus, tem que ter uma cobertura legal, porque senão no processo de imigração não vai conseguir o visto de residência, tá? Então é isso aí. Eu voltei para repassar a informação. Acho que é importante a informação. Desculpa a cara de amassado. Beleza? Pessoal, qualquer pergunta, deixe no vídeo aqui. Eu acho que é interessante porque pode ser dúvida de outras pessoas. Pode ser que eu tenha esquecido de passar alguma coisa. É tanta informação que até pra gente que fez todo o processo aí às vezes é meio complicado. Então deixa a sua pergunta aí, dá uma curtida no vídeo. Se inscreve no canal, ativa o sininho e toda aquela conversa. Compartilha nas redes sociais aí que vocês me motivam a fazer mais vídeos como esse. Um forte abraço para todos aí e venham para a Hungria. Valeu, pessoal.